It's my favorite part of the business, is a live concert. A live concert, to me, is exciting because of all the electricity that's generated in the crowd and on stage. Thank you. Thank you very much. Olá, eu sou Sérgio Biston do site Elvis Collectors Brasil. Elvis Triunfal, o título brasileiro do filme Elvis on Tour, exemplifica muito bem o que foi o ano de 1972 para Elvis Presley. Além de quebrar o recorde de público na meca do show business em Nova York, o Madison Square Garden, Elvis ainda emplacou 3 top 20 na parada de sucesso e teve o seu último million seller, Burning Love. Não fosse isso suficiente, Elvis ainda ganharia um Grammy e um Globo de Ouro pelo seu filme Elvis on Tour. Verdadeiramente, Elvis triunfal. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. His truth is marching Foi em 4 de janeiro, na mesma semana que o Elvis completaria 37 anos de idade, que a RCA colocou nas lojas o primeiro compacto do ano, o single Until It's Time For You To Go, We Can Make The Morning. Until It's Time For You To Go é uma belíssima balada composta e lançada originalmente pela cantora e compositora Buff St. Mary, em 1965, e regravada por diversos artistas, entre eles o Elvis. A versão do Elvis é um cover que não traz nada de revolucionário, mas é uma canção belíssima e muito bem cantada pelo Elvis e que seria destaque do seu próximo álbum, o Elvis Now. O lado B é uma original do Elvis, uma composição do Jay Ramsey, chamada We Can Make The Morning, e que o Elvis canta com muito afinco, que tem arranjos muito bacanas. É uma música bem diferente e que ficou muito bacana como lado B desse compacto. You're not a dream, you're not an angel, you're a woman. I'm not a king, I'm just a man. Take my hand. We'll make a space in this life that we planned, and he will stay until it's time for you to go. Em janeiro, o Elvis também estreou a sua nova temporada em Las Vegas. E foi uma temporada de renovação. O Elvis trouxe diversas novas músicas para o repertório e várias novas jumpsuits que ele estreou aqui nessa temporada. Entre as músicas novas estava o seu novo compacto, Until It's Time For You To Go, o fantástico rock Never Been To Spain, que era um cover da banda Three Dogs Night, CC Rider, que passou agora a ser o número de abertura definitivo dos seus shows, e uma nova canção que
arrancava reações extasiadas da plateia. Era um medley de 3 canções que fazia referências à Guerra Civil Americana e que juntas compunham essa canção chamada An American Trilogy. Ela foi um sucesso absoluto dessa temporada. A plateia sempre se levantava e batia palmas de pé, e o Elvis ficou realmente impressionado com essa reação da plateia. O Elvis fazia uma interpretação fantástica dessa canção, e ele incluiu ela inclusive no Aloha from Hawaii, em 1973, uma performance fabulosa. O excelente show de abertura foi capturado em gravação de mesa de som e lançada pelo selo 2001 em 1994, sob o título Opening Night 972. Anos mais tarde, a gravadora Audionics relançou o show com melhorias na qualidade sonora e sob um novo título, The Talk of the Town. Foi durante essa temporada que Priscilla anunciou a Elvis a sua intenção de deixá-lo, e o casal entraria com um pedido de divórcio em julho daquele ano. Elvis Now, o primeiro disco de estúdio de Elvis, de 1972, foi lançado em fevereiro, trazendo os 2 lados do compacto lançado no mês anterior e composições gravadas em Nashville em 1971. Trazendo uma imponente foto de Elvis em sua temporada em Las Vegas no ano anterior, Elvis Now é uma colcha de retalhos com parte do material gravado numa sessão de gravação em que Elvis estava buscando uma nova direção artística, com investidas em canções folk, e que teria sido extraordinário não fosse o fato das sessões terem sido canceladas por problemas de saúde de Elvis. Desse material mais folk, abortado, sobraram Until It's Time For You To Go, Early Morning Rain e Help Me Make It Through the Night, que abre o disco. Talvez o maior destaque do disco seja a faixa Early Morning Rain, que é uma composição do Gordon Lightfoot, que o Elvis interpreta com extrema melancolia, com arranjos bem simples de violão e que tem uma pitada de resignação que cai perfeitamente com o tema da letra da canção. O disco ainda conta com 2 músicas gospel. Uma é a fraquinha Miracle of the Rosary e a outra é a swingada e criativa Put Your Hand in the Hand, que foi uma música que fez sucesso, foi uma espécie de gospel pop que estava fazendo sucesso com uma outra banda, que foi a banda autora da música, ali no comecinho dos anos 70.
A outra parte do disco são sobras de várias outras sessões de gravação do Elvis. De Nashville em 1970 e até de Memphis em 1969, que é o caso, como por exemplo, de Hey Jude, que é da sessão do América em 1969 e que fica bastante deslocada do contexto do disco e até há uma grande diferença vocal do Elvis de 1969 para o Elvis de 1970 e do Elvis de 1972, ou melhor, de 1971, onde foram gravadas essas canções. Curiosamente, seria uma dessas sobras de gravação que se tornaria um dos maiores sucessos do Elvis aqui no Brasil, a canção Sylvia, que de tanto sucesso que fez aqui, que a RCA acabou lançando um compacto exclusivo do Brasil com essa música, que é esse que vocês estão vendo aqui. Ele traz do lado A a canção Sylvia e do lado B o gospel Put Your Hand in the Hand. E esta capa ela foi confeccionada para o Brasil. Obviamente ela aproveitou a foto do disco, Elvis Now, né? E colocou aqui o título em destaque, Sylvia, e aí o lado B, Put Your Hand in the Hand. Esse é um compacto exclusivo do Brasil e se tornou, como eu falei, um grande sucesso dele aqui e apenas aqui no Brasil. When I'm with her, Lord, I forgive her, 'cause she's more than the whole world to me. There's nothing like a word of love from Sylvia. The only one I'm thinking of is Sylvia. Talvez justamente por ser uma colcha de retalhos, o Elvis Now não saiu muito bem nas paradas de sucesso. Nos Estados Unidos ele ficou apenas na 43ª posição, vendeu cerca de 300 mil cópias em sua tiragem inicial, e no Reino Unido ele saiu um pouco melhor, ficou na 12ª posição, mas não se tornou assim nenhum clássico da discografia do Elvis. A FTD lançou Elvis Now no formato de 7 polegadas em 2010. Além do álbum original, o disco 1 contém como faixas bônus os compactos que foram lançados entre 71 e o começo de 1972 e que foram gravados durante as sessões de onde saiu o material do disco Elvis Now. Também no disco 1 e seguindo pelo disco 2 estão diversos outtakes dessas sessões, vários deles inéditos à época do lançamento. O livreto interno traz diversas fotos do período, bem como documentos das sessões que revelam algumas fases da produção do disco. Apesar de nunca ter se tornado um álbum clássico do Elvis, o Elvis Now é para mim um dos discos mais importantes que ele lançou. E isso porque ele foi o primeiro disco do Elvis que eu ganhei. Foi o primeiro álbum do Elvis que eu ouvi. E isso foi em 1987. E ele foi presente da minha mãe. E eu tenho ele aqui e gostaria de mostrar para vocês. Este é o número 1, a moeda número 1 do Patinhas, a pedra que nunca deixou de rolar. Esse é o disco que me tornou um fã de Elvis. E eu tenho no verso dele a assinatura da minha mãe, que colocou aqui o meu nome e colocou a data, em 20/11/87, de Helena para Sérgio. Então eu tenho, portanto, aqui a data em que eu me tornei um fã do Elvis. E ele está bem judiadinho, porque foi muito bem ouvido, e quem coleciona discos sabe que uma das coisas que os colecionadores mais abominam é esse tipo de coisa aqui, né? São os nomes e dedicatórias escritas nas capas dos discos. E a gente sempre procura achar exemplares que não tem esse tipo de coisa. Mas essa dedicatória aqui para mim da minha mãe, e a data que ela colocou aqui, torna esse disco para mim ainda mais especial. O diferencial dele para a versão americana é que no Brasil, devido ao sucesso da música Sylvia, a RCA brasileira alterou a ordem do disco e colocou a música Sylvia como a primeira música do lado B do disco, substituindo ali a música We Can Make the Morning, que na versão americana é a música que abre o disco. Aqui ela pulou para a 2ª posição. Esse aqui é um disco com rótulo com selo preto, né? Que possivelmente deve ter sido lançado em 87, 86, 87 mais ou menos. E ele é para mim o item mais importante da minha coleção, porque foi ele que iniciou
toda essa história que eu tenho com Elvis e me proporcionou dele, da sequência de coisas que vieram dele, muitas alegrias. Take the river. No fim do mês, um novo compacto chegou às lojas. O abre-alas do seu futuro disco de música gospel He Touched Me. O compacto com a canção título no lado A e Bosom of Abraham no lado B vendeu muito pouco e por isso mesmo tornou-se um compacto difícil de se encontrar em bom estado como este aqui. O lado A é uma canção gospel bastante contemplativa e Bosom of Abraham já é uma música mais swingada, que remete mais aos cultos jubilosos das igrejas norte-americanas. Well, you rock my soul. Down in the bosom, rock, 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 down in the bosom, You rock my soul. You rock my oh yeah. Oh, Lordy, Lord, oh, rock my soul. Don't you rock my soul? rock, 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 down in the bosom, you rock my soul. O long play sairia em abril, para coincidir com o período de Páscoa. E trazia um repertório de covers e algumas originais. Diferente dos álbuns de música gospel anteriores do Elvis, que eram mais tradicionais, o He Touched Me é um disco de músicas mais modernas e fazia parte de um movimento de rejuvenescimento da música gospel americana. Um exemplo disso é a música Seeing is Believing, que foi composta pelo amigo e segurança do Elvis, o Red West. Ela é uma música bem moderna, que conta com guitarras bem proeminentes, uma verdadeira ousadia para esse tipo de música. Outra música bem animada que merece destaque é I've Got Confidence. When trouble is in my way, I can't tell my night from day. I'm tossed from side to side, like a ship on a raging tide. I don't worry and I don't fret, God has never failed me yet. Trouble's coming from time to time, but that's alright, I'm not the worrying kind, because I got confidence, God is gonna see me through. No matter what the case may be, I know He's gonna fix it for me. I got confidence, God is gonna see me through. É claro que um disco de música gospel não podia deixar para trás o tradicional, o estilo tradicional. E ele é representado muito bem nesse disco por canções como a faixa título He Touched Me, I, John e a maravilhosa Amazing Grace, que o Elvis interpreta maravilhosamente e que você vê nitidamente, você ouve nitidamente nela as influências do blues do Elvis. Tá ali uma pitadinha desse blues, uma versão magnífica. É um dos grandes destaques deste disco.
O álbum foi muito bem recebido pela crítica e acabou dando ao Elvis mais um Grammy, o segundo dele, e mais uma vez pela música gospel. O disco acabou sendo um disco de vendas perenes e em 1999 ele foi certificado com o disco de platina pelas vendas superiores a 1 milhão de cópias. A tradicional versão em 7 polegadas da FTD, do álbum Retouch Me, saiu em 2011 e trouxe mais de 30 takes alternativos inéditos, abrangendo todo o material gravado durante essas sessões. Já o livreto deixou um tanto a desejar, contendo pouco material relacionado à produção do disco, contando apenas com fotos das temporadas de Elvis em Las Vegas em 1971 e 1972 e alguns documentos internos da RCA a respeito do disco. Em março, Elvis voltaria aos estúdios para as primeiras sessões de gravação no ano de 1972. Nessas sessões, o Elvis gravou 2 músicas que se tornariam verdadeiros clássicos da sua carreira: a canção Always on My Mind e o rock Burning Love. Além delas, o Elvis gravou material que seria utilizado num novo projeto que misturaria gravações ao vivo com o material de estúdio. Um projeto similar ao That's the Way It Is. Esse projeto seria uma espécie de trilha sonora do filme que estava para ser lançado, o Elvis on Tour. E se chamaria Standing Room Only. Infelizmente, a gravação e o lançamento do show do Elvis no Madison Square Garden, em Nova York, acabou fazendo com que a RCA descartasse esse disco e ele ficou sem ser lançado. O que é uma pena, porque o material gravado em estúdio tinha muita qualidade e, se combinado com o material ao vivo, bem selecionado, teria dado um excelente álbum. Nos anos 2000, a FTD lançou em CD o que acredita-se seria o projeto Standing Room Only, trazendo a capa como ela havia sido concebida nos pré-projetos e o conceito de álbum com as faixas de estúdio e as gravações ao vivo. Em abril, chegou às lojas o terceiro compacto do ano de 1972. O lado A trazia An American Trilogy e o lado B, The First Time Ever I Saw Your Face. An American Trilogy era o ponto alto dos shows do Elvis na nova temporada em Las Vegas, e o Elvis insistiu na escolha da música como lado A, contrariando a RCA, que queria lançar The First Time Ever I Saw Your Face como lado A. Mas o Elvis apostou na reação calorosa que ele recebeu do público em Las Vegas quando cantava a música. Infelizmente, a aposta não vingou e o compacto foi um fracasso de vendas, apesar da performance maravilhosa do Elvis. Com vendas muito fracas, ele acabou se tornando um compacto muito difícil de se encontrar, a exemplo também do Retouch Me. Look away, Dixieland. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. O lado B, que era a aposta da RCA, era a música The First Time Ever I Saw Your Face. E há uma história curiosa por detrás dessa canção. O Elvis tentou diversos arranjos com essa música, inclusive um dueto com a cantora Temple Riser, que era uma backing vocal dele. E enquanto ele tentava esses arranjos diferentes, a música acabou estourando na voz da Roberta Flack, devido ao uso dela no filme Play Misty for Me, do Clint Eastwood. E aí a música estourou
e foi parar nas primeiras posições, na primeira posição da Billboard americana. E com isso é bem provável que o Elvis tenha perdido um hit. E infelizmente, ainda mais agravado pelo fato de que An American Trilogy foi um fracasso de vendas. The first time ever I saw your face, I thought the sun rose in your eyes, and the moon and stars were the gifts you gave to the dark and the empty skies, my love, to the... O compacto ainda trazia o anúncio de From Elvis Standing Room Only for Summer Release, ou seja, para lançamento no verão americano, indicando que esse projeto que a RCA acabou por cancelar incluiria essa canção An American Trilogy. Foi em abril também que o Elvis começou uma grande turnê que seria capturada pelos cineastas Robert Abel e Pierre Didge para um grande documentário que se chamaria Elvis on Tour. Usando uma técnica inovadora para a época, o filme foi apresentado em 3 telas simultâneas, que capturaram de diversos ângulos um artista no auge, junto com uma banda em completa sintonia e o público completamente cativado pelo superstar. No meio de toda a loucura da turnê, os diretores conseguiram capturar momentos muito íntimos de Elvis, conversas de bastidores, ensaios e até mesmo uma pequena sessão gospel que mostrava como Elvis gostava de relaxar com os músicos no intervalo entre uma cidade e outra, e onde ele demonstrava o seu apreço por esse estilo de música. Os diretores também conseguiram arrancar de Elvis alguns momentos mais íntimos, onde ele falava sobre a sua carreira, sobre a sua vida, sobre a sua personalidade. São momentos bem pouco reveladores, mas que, dada a natureza bem reservada do Elvis, são um grande trunfo que esses diretores conseguiram arrancar do Elvis. O filme ainda conta com depoimentos do pai do Elvis e de amigos como George Klein. Um fato curioso é que a edição do filme foi feita por ninguém menos do que Martin Scorsese, em um dos seus primeiros trabalhos. O filme seria um grande sucesso de público, de crítica, estrearia no mundo inteiro, levaria a imagem de Elvis como um superstar do rock para o mundo todo e ainda lhe daria um prêmio inusitado, um prêmio inédito para ele, um Globo de Ouro como o melhor documentário. Foi realmente um prêmio louvável, um prêmio muito importante para o Elvis, já que ele nunca tinha ganho nenhum tipo de premiação por um dos seus filmes. On Tour chegou aos lares dos fãs em diferentes formatos a partir da década de 80. Entre eles, esse formato pouco popular, o Laserdisc, que é basicamente um DVD gigante e que foi, na verdade, o antecessor do DVD, antes que esse formato se tornasse o formato dominante nos anos 90. Mais recentemente, a Warner remasterizou e lançou o filme no formato Blu-ray. Infelizmente, a abertura original, como ela foi concebida pelos diretores, foi modificada devido a problemas autorais, o que comprometeu e muito o produto final. Dezenas de horas de filmagens permanecem inéditas, arquivadas nos cofres da Warner, apesar dos inúmeros pedidos dos fãs nessas últimas décadas. Até mesmo em áudio, os lançamentos foram limitados, contando apenas com um único show lançado oficialmente, o show de San Antonio, no Texas, na caixa Close Up, em 2003. Já os bootleggers lançaram diversos CDs contendo material do filme. O primeiro foi Live in Virginia, lançado pela gravadora Vic em 1990. A gravadora pirata Madison
lançou uma espetacular série de CDs chamada Standing Room Only Tapes, contendo ensaios, jam sessions e shows, tudo apresentado com excelente qualidade sonora e espetaculares encartes. Em 2004, a FTD lançou o On Tour The Rehearsals, um espetacular CD contendo as gravações feitas durante os ensaios capturados para o filme e que incluía a única versão da década de 70 conhecida de Young and Beautiful. No campo das apresentações ao vivo, uma apresentação, ou melhor, 4, marcaram profundamente o ano de 1972. Foram shows do Elvis na meca do entretenimento americano, o Madison Square Garden em Nova York. O Elvis nunca havia se apresentado em Nova York, à exceção de quando fez a gravação dos programas de TV da década de 50. E o Elvis tinha inclusive dúvidas se conseguiria lotar o Madison Square Garden. Ele acreditava que o público de Nova York não era um tipo de público que gostava do seu trabalho. A RCA e o Coronel investiram pesadamente na divulgação do evento, inclusive fazendo uma coletiva, uma coisa que o Elvis raramente fazia. E nessa coletiva, o Elvis conquistou a todos os membros da imprensa com seu carisma, bom humor e com sua sagacidade nas respostas. Humble, wonderful human being. Would you agree with that? Well, I don't know what makes them think that. You know, this gold belt and. Yes. How do you think you've outlasted every other entertainer from the 50s and, for that matter, the 60s as well? I take vitamin E. I was only kidding. I don't know. I just embarrassed myself, man. O fato é que, apesar das preocupações de Elvis, as apresentações no Madison Square Garden foram um sucesso absoluto. O Elvis lotou a casa 3 vezes seguidas e quando o terceiro show lotou, um quarto show extra foi marcado que também lotou. Foi a primeira vez que um artista conseguiu lotar por 4 vezes consecutivas o Madison Square Garden. Os shows foram fabulosos, com um artista no auge de sua habilidade e uma banda afinadíssima. No dia seguinte às apresentações, a imprensa local se desmanchou em elogios ao Elvis. E dessas manchetes, a que ficou mais famosa foi a do New York Times, que chamou o Elvis de um príncipe do outro planeta. Diversas celebridades assistiram Elvis em Nova York, entre eles o George Harrison, David Bowie e a banda Led Zeppelin. O Led Zeppelin era a banda de rock mais popular daquele momento e essa foi a primeira vez que os integrantes viram Elvis ao vivo. A performance no Madison impressionou Robert Plant, vocalista da banda. Alguns dias depois, eles se apresentaram em Baltimore e Robert contou à plateia que assistiram ao show de Elvis. Robert deve ter se impressionado com a performance de An American Trilogy, porque ele chega a cantar um trecho da música antes de falar sobre o show.
wanted to be so miserable. Long time ago, like, he went to the army and never got over it. Público e crítica ficaram completamente rendidos a Elvis Presley. E a RCA se apressou em lançar um disco desses shows. E em uma semana ela mixou, produziu e colocou no mercado o álbum Elvis as Recorded at Madison Square Garden, que tinha o show da noite do dia 10 de junho de 1972. O disco foi um sucesso e vendeu igual torta quente. Chegou à 11ª posição nas paradas de sucessos da Billboard americana e em poucas semanas o disco foi agraciado com a premiação de ouro, com vendas superiores a 500 mil cópias. Com o passar dos anos, o disco continuou vendendo muito bem e hoje ele tem status de platina tripla com mais de 2 milhões de cópias vendidas. Em 1997, a Sony lançou o Show da Tarde no dia 10 de junho em CD. O disco se tornou um sucesso e foi certificado disco de ouro em 2018. Em 2019, a Sony lançou a box Prince from Another Planet, contendo os 2 shows gravados profissionalmente e remasterizados, bem como um DVD contendo a recém-descoberta filmagem amadora feita pelo fã Don Lance. Já o selo FTD lançou o espetacular livro At Madison Square Garden, contendo o mais completo documento sobre as apresentações em Nova York, com centenas de fotos inéditas, além de uma gravação de plateia do show do dia 9 de junho, feita pelos fãs George e Linda Athens. Em 2007 eu consegui adquirir num leilão um ingresso para o show do dia 10, que virou o disco lançado pela RCA. Eu emoldurei ao lado do disco que eu ouvia quando ainda era criança, em 1991. Dos ingressos dos shows do Elvis na década de 70, esse é um dos mais disputados, junto com o Aloha e o do Indianápolis em 1977. O sucesso de Elvis fez com que ele voltasse a estampar diversas capas de revista, especialmente as revistas de fofoca da época. As matérias geralmente exploravam sua vida pessoal e eram quase sempre matérias completamente fabricadas. O sucesso do filme On Tour também colocou Elvis na capa das revistas de cinema, como essa bem popular da Austrália. Aproveitando o sucesso estrondoso do Elvis, a RCA colocou no mercado uma compilação bem chinfrim pelo selo Camden, o álbum Elvis Sings Hits from His Movies Volume 1, uma compilação esdrúxula que colocava, junto de pérolas como They Remind Me Too Much of You, canções como Confidence. Além disso, o título era bastante enganoso, dando a impressão de que o Elvis havia regravado alguns itens, algumas músicas do seu repertório de filmes, já que a capa trazia uma foto bem atual do Elvis. Em agosto, Elvis estreou mais uma temporada em Las Vegas. If you come down to the river, I bet you're gonna find some people who live. You don't have to worry, cause you have no money. People on the river are happy to give us a big wheel keep on. Diversos shows foram gravados da mesa de som e lançados tanto pelos bootleggers na década de 90, como mais recentemente pelo selo FTD. Entre eles está o 3000 South Paradise Road,
um importantíssimo lançamento do selo que contém um ensaio para a temporada gravado de forma amadora e com qualidade sonora abaixo do padrão, mas que é material extremamente raro. Entre os destaques estão raríssimas versões de My Baby e True Love Travels on a Gravel Road. O segundo disco traz ainda o show do dia 12 de agosto. E nesse mesmo mês, a RCA lançou aquele que é considerado um dos melhores rocks gravados pelo Elvis e o seu último million seller, o fantástico rock Burning Love. Essa excelente composição do Dennis Lind foi gravada nas sessões de março e foi uma das primeiras canções dessa sessão a ser lançada. O disco acabaria por vender mais de 2 milhões de cópias e ficou na segunda posição da Billboard. Para alguns historiadores e pesquisadores do Elvis, esse é o último número 1 do Elvis. Isso acontece porque na semana que o Elvis, que é Burning Love, ficou na segunda posição, a Billboard mudou a sua metodologia. Ela costumava fazer as paradas de sucesso, contabilizar a parada de sucesso, de acordo com unidades vendidas naquela semana. E naquela semana, a Burning Love vendeu mais do que qualquer outro compacto. E a prova disso é que a Cashbox, que era uma revista concorrente da Billboard, colocou Burning Love na primeira posição das paradas. Porém, foi nessa semana que a Billboard decidiu colocar a sua nova metodologia em prática, e essa metodologia levava em consideração vendas e quantas vezes a música era executada nas rádios. E com isso, o Elvis acabou perdendo para My Ding-a-Ling, do Chuck Berry. Por isso, alguns historiadores consideram Burning Love como o último número 1 do Elvis. Seria o único número 1 do Elvis na década de 70. O fato é que Burning Love era um excelente rock, com um arranjo bem bacana de guitarras, e onde o Elvis decidiu cantar um tom mais acima do que o normal, o que conferiu à canção um ar mais rock, mais rockabilly, e também os vocais de fundo, principalmente os agudos no final, que deram uma característica toda especial à música. É, sem sombra de dúvidas, uma das melhores músicas gravadas pelo Elvis. E prova definitiva de que ele ainda podia sustentar a coroa de rei do rock na década de 70. It's a matter of time before I go back there. A matter of time before I go home. O bom momento nas paradas abria caminho para um novo álbum de estúdio. E a RCA tinha material suficiente, de qualidade, para fazer um excelente álbum. Infelizmente, por razões que até hoje não se entendem completamente, a RCA decidiu assassinar Burning Love, e assassinar o momento de Burning Love, colocando ela junto com uma série de músicas velhas e algumas de gosto duvidoso no volume 2 do Elvis Sings Hits from His Movies, e intitulou o álbum de Burning Love and Hits from His Movies. Essa jogada matou completamente as chances do Elvis ter um excelente álbum de estúdio com um hit para puxar as vendas. Ainda assim, o disco vendeu muito provavelmente pela inclusão de Burning Love. Mas o fato é que isso mostrava uma completa falta de senso de quem quer que estava dirigindo a carreira e os lançamentos do Elvis naquela época.
No mesmo mês, um novo compacto foi lançado trazendo material das sessões de março. Dessa vez, 2 baladas. Do lado A, Separate Ways, composta pelo amigo e segurança Red West, e do lado B, Always on My Mind. Always on My Mind, embora tivesse sido colocado do lado B, se tornaria um verdadeiro clássico do Elvis, associado eternamente com ele. O compacto entrou para o top 20 e no Reino Unido, onde o lado foi invertido, Always on My Mind passou a ser o lado A, ele ficou na 9ª posição. I see a change has come into our lives. It's not the same as it used to be. And it's not too late to realize our mistake. We're just not right for each other. Love has slipped away, left us only friends. Little things. Always on My Mind se tornaria um clássico eternamente associado ao Elvis, principalmente depois da sua morte. Na década de 80, a música tomou uma proporção muito maior do que na década de 70. E até hoje, algumas pessoas, quando perguntadas a respeito de qualquer música do Elvis, lembram de Always on My Mind. São 2 canções com temática bem madura e que possivelmente tocaram muito fundo no Elvis com relação à sua separação com a Priscila. É muito provável que Red West tenha colocado elementos da vida do Elvis na canção Separate Ways. E quem quer que tenha assassinado Burning Love, aquela compilação medíocre, decidiu fazer o mesmo com Separate Ways e Always on My Mind. Dessa vez, decidiu seguir literalmente a metáfora da música Separate Ways e colocou na capa um Elvis gigante desenhado no meio de uma estrada com 2 caminhos. É uma capa horrorosa, mal feita e, para piorar a situação, também a exemplo do primeiro, colocou as 2 novas canções de sucesso no meio de músicas já muito antigas, algumas da década de 60, como é o caso de Sentimental Me. Mas era no verso do disco que havia uma grande novidade. Era o anúncio de um especial de TV que o Elvis faria em 1973, o Aloha from Hawaii. Elvis ainda faria uma última turnê em 1972, em novembro, passando por diversas cidades dos Estados Unidos, entre elas em Honolulu, no Havaí, para 2 shows que seriam uma espécie de teste para o espetáculo que seria transmitido via satélite no começo do ano seguinte. Dessa turnê eu tenho esse ingresso do dia 14 do show em Long Beach, na Califórnia. Outra memorabilia dessa época é esse tourbook vendido nas turnês, com diversas fotos do Elvis no palco e que aparece sendo comercializado num pequeno trecho do filme On Tour. Por fim, tem ainda essa credencial de backstage que era usada pelo grupo envolvido nos shows do Elvis. Foi mais uma turnê de muito sucesso que concluiu o ano de 1972 em alta.
E apesar dos 2 tropeços em forma de disco no final do ano, 1972 foi marcado por grandes conquistas, grande sucesso. Elvis emplacou 3 top 20s, um million seller que foi o Burning Love, ganhou um Grammy e ainda por cima um Globo de Ouro, uma premiação que era inédita para ele. Tudo isso pavimentou o caminho para o grande especial que aconteceria em 1973, onde o Elvis seria transmitido para todo mundo. Até lá! Elvis has left the building.